Fala galera, tudo bom? Então, a gente vai começar a falar de histologia. Então, a gente vai entrar num assunto, né? Que é tecido, beleza? Histologia nada mais é do que o estudo dos tecidos. Beleza, gente? Então, gente, vamos relembrar um pouquinho. Todo o nosso organismo é formado a partir de uma célula, né? Que é o zigoto. Tranquilo? Esse zigoto, ele passa por segmentação, né? Dando origem à mórula, à blástula. Lá na gástrula, na etapa de gástrula que a gente já viu, a gente tem a formação de 3 folhetos embrionários, tá? Ectoderme, mesoderme e a endoderme. A ectoderme, ela vai dar origem ao sistema nervoso, pele e anexos. Mesoderme, sistema excretor, tecido muscular. Endoderme, sistema digestório, sistema respiratório. Então, disso já falamos lá, tá? Mas o que eu quero que vocês percebam aqui, ó. O que eu quero que vocês percebam aqui? Que eu tenho, lá no desenvolvimento embrionário, 3 folhetos primordiais, e esses 3 folhetos, né, que são formados por células indiferenciadas, vão formar, né, vão se especializar, formando tecidos adultos. Tranquilo? Os animais, né, tô falando de nós aqui, histologia humana, possuem 4 tecidos adultos. O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, que é subdividido em conjuntivo adiposo, cartilaginoso, ósseo, hematopoético e tudo mais, a gente vai ver em tecido conjuntivo. Também tecido muscular e tecido nervoso. Tranquilo? Então, a gente tem 4 tecidos adultos que são desenvolvidos a partir de tecidos, né, os folhetos embrionários, que são células indiferenciadas. Beleza? Tá? Então, a histologia, ela trata dos tecidos. Os tecidos, eles fazem parte dos nossos níveis de organização. Então, eu tenho uma célula, conjunto de célula forma tecido, conjunto de tecido, órgão, conjunto de órgão, sistema, conjunto de sistema, organismo. Então, nós temos o tecido como sendo, né, um dos formadores do nosso organismo, né, um nível de organização. Tecido nada mais é do que o conjunto de células morfofisiologicamente semelhantes, beleza? Ou seja, tem a forma e o formato e o funcionamento parecido, e elas trabalham de forma integrada, desempenhando uma determinada função. Tranquilo? Tá? Uma coisa importante que a gente vai relembrar aqui é o seguinte: filo dos animais, vamos lá. Só para a gente dar uma comparada aqui, ó. Primeiro eu tenho os poríferos, depois eu tenho os quinidários, depois eu tenho os plateumintos, beleza? Tranquilo? Depois dos plateumintos eu tenho os nemateumintos, depois eu tenho os moluscos, depois eu tenho os anelídeos, depois eu tenho os artrópodos, os equinodermos e os cordados. Tranquilo? Olha só, os poríferos, eles são chamados, sabe de quê? Parazoa ou parazoários. Tranquilo? Sabe o que significa isso? Não possui tecido verdadeiro. São seres pluricelulares, são seres que têm diversas células, cada célula com uma função, mas essas células não formam uma unidade funcional, não formam um tecido. Tranquilo? Né? A partir daqui, ou seja, daqui para frente, ou seja, todos esses são chamados, sabe de quê? Eumetazoários. Sabe o que significa isso? Possui tecido verdadeiro.
verdadeiro. Sabe por quê? Porque a partir daqui ocorre a gastrulação. Ah, professora, o que acontece mesmo na gastrulação? Acontece daqui, formação de folhetos embrionários. Nos quinidários, formam só 2 folhetos embrionários. Por isso chamamos os quinidários, sabe de quê? De blástico. Daqui para frente, ou seja, né, plateuminto, nemateuminto, geral, triblástico. Porque tem 3 folhetos embrionários. Tranquilo? Mas, apesar de serem diblásticos, os quinidários têm endoderme e ectoderme, por isso eles desenvolvem tecidos verdadeiros. Beleza, gente? E aí, a partir de agora, cada aula, veremos um tipo de tecido. Para começar, veremos o tecido epitelial. Tranquilo? Tá? Gente, origem do tecido epitelial, tá? Tanto ectoderma, quanto mesoderma, quanto endoderma. Por quê? Porque o tecido epitelial, ele vai estar presente em todo o corpo. Então, se eu estiver falando do tecido epitelial presente na minha pele, ele teve origem no ectoderme. Porque a ectoderme forma pele e anexos. Tranquilo? Se eu estou falando do tecido epitelial que está revestindo a parede do meu intestino, sistema digestório, tem origem na endoderme. Tranquilo? Então, em todos os órgãos, basicamente, né, na maioria, eu vou ter um revestimento, uma proteção. Esse revestimento, essa proteção, é dado pelo tecido epitelial, que tem como uma das principais funções revestir. Então, ele vai revestir diversos órgãos. Beleza? E aí, por isso, o tecido epitelial ele pode ter origem em qualquer um dos 3 folhetos embrionários. Características, cai muito. Façam um asterisco aqui. Gente, o tecido epitelial, a partir de variar muito, então o tecido epitelial, né, o endotélio que está revestindo o meu intestino, é totalmente diferente, né, as células são diferentes do endotélio que está revestindo a parede dos meus vasos sanguíneos, que é diferente do endotélio, do epitélio, que forma a camada superficial da minha pele, que é a epiderme, tá? Então, apesar das diferenças, o tecido epitelial ele tem características gerais em comum. Quais são essas? Cai muito. Galera de específica, principalmente. Primeiro, as células são justapostas, as células são muito juntas umas das outras. Já que eu tenho uma das principais funções, que é revestimento, é importante que eu forme uma barreira impedindo a infiltração, né, de patógenos, de micro-organismos. Então, as células sempre são justapostas, beleza? Aderidas. Pouca matriz extracelular. Gente, todo tecido é formado por células e matriz extracelular. O que é a matriz extracelular? Substância que fica entre as células. Tecido sanguíneo. Eu tenho células, leucócitos e hemácias. Beleza? Plaquetas não são células. Eu tenho células, leucócitos e hemácias. E dentre essas células eu tenho o plasma sanguíneo, que é a minha matriz extracelular. Substância que fica entre as células. Beleza? O sangue tem como característica ter uma matriz extracelular líquida. Se eu penso no osso, eu tenho diversas células, tenho osteoblastos, osteoclastos, osteócitos. Dentre essas células, eu tenho uma matriz extracelular que é sólida, formada por cálcio, beleza? Formada por fósforo e também colágeno. Então, todo tecido é formado por células e matriz, né? O tecido epitelial, ele tem pouquíssima quantidade de matriz extracelular, beleza? É um tecido que tem uma alta capacidade de divisão mitótica. Então, ele tem alta capacidade de regeneração, beleza? Diferente, por exemplo, do tecido muscular e do tecido nervoso, que tem pouquíssima capacidade de reconstituição, beleza? Outra característica importantíssima é que o tecido epitelial é avascular, tranquilo? Avascular não tem vasos sanguíneos. Então, galera, a sua pele, a epiderme é formada por células achatadinhas assim, tecido epitelial, tranquilo? Várias camadas de células achatadas, isso aqui é o tecido epitelial.
Como que essas células conseguem sangue? Como? Existe um tecido conjuntivo propriamente dito que irriga essas células aqui. Tranquilo? Beleza? Então, é avascular, beleza? Funções, galera. Proteção, formação de uma barreira de proteção, beleza? Absorção, caso eu esteja falando do meu revestimento do intestino. Secreção de substâncias, porque é a partir do tecido epitelial que eu tenho a formação, sabe de quê? Glândulas. Tranquilo? Tá? Percepção de estímulos também. Nós temos aí na palma da nossa mão, galera, nós temos uma grande quantidade de receptores, né? Receptores que a gente chama de corpúsculos, beleza? Eu tenho receptores para temperatura, né? Então, eu tenho termorreceptores, beleza? Eu tenho barorreceptores, então são receptores aí que ficam na palma da sua mão que percebem pressão, percebem tato, beleza? Então, existem diversos receptores presentes aí na sua, na sua pele, tranquilo? Na sua epiderme. E aí são muito importantes aí, né, por uma questão sensorial e tudo mais. Tranquilo? Então, gente, as duas principais funções são revestimento, revestindo, e formação de glândulas. Então, eu tenho um epitélio de revestimento e um epitélio glandular. Agora, a gente vai dar uma olhada em cada um deles. O epitélio de revestimento, como eu já falei, ele vai variar muito, né? Por quê? Porque depende do que ele está revestindo. Gente, se eu estou falando aqui do meu intestino, ó, tá? Alimento passando por aqui. Esse epitélio que está revestindo aqui, olha, a parede do meu intestino, tem qual função? Absorção. Se eu falo da pele, qual a função da sua pele? Formar uma barreira de proteção. Beleza? Então, gente, o que precisa formar uma barreira, que é o epitélio presente na pele, é importante que ele tenha várias camadas de células para formar uma barreira, para ficar uma camada mais grossa. Já aqui no meu epitélio, na mucosa intestinal, no meu endotélio intestinal, cara, é interessante que eu tenha várias camadas? Claro que não. Eu preciso facilitar essa absorção. Então, eu vou ter uma camada celular, tá bom? Então, gente, os epitélios de revestimento, eles vão variar de acordo com a função, com o órgão, né? O local que eles estão ali revestindo, que eles estão inseridos. Então, eles podem mudar de acordo com isso aí, tá? Eu tenho duas classificações importantes. Classificação quanto ao número de camadas celulares. Tranquilo, gente? Então, a gente fala que é um epitélio simples ou uniestratificado quando eu tenho somente uma camada celular, uma célulazinha do lado da outra. Tranquilo? Estratificado, eu tenho várias camadas. Tranquilo? Ó, várias camadas celulares, 3 camadas celulares. Beleza? Pseudoestratificado. Gente, quando você olha no microscópio, você não consegue ver a membrana plasmática, entendeu? Você só vê o núcleo, uma bolinha. Então, o pseudoestratificado, quando você olha, você vê um núcleo assim, ó, núcleos, né, em alturas irregulares. Aí você pensa o quê? Nossa, são várias camadas. Só que não, quando você vai analisar melhor, é porque as células são irregulares. Elas têm um formato irregular. Então, olha só, na verdade é uma célula do lado da outra, né? Aqui eu até forcei a barra aqui, né? Mas você tem somente uma célula, uma camada. Por isso pseudo, né? Falso estratificado. Pensa que é estratificado, pensa que tem várias camadas, na verdade é só uma, porque os núcleos estão em alturas irregulares, tranquilo? Quanto ao formato celular, tá? Então temos aqui pavimentoso, é quando, gente, essas células elas são achatadas, beleza? Achatadinhas. Tá presente, por exemplo, na nossa pele, tá bom? Cúbico, né? Tem mais o formatinho de cubo mesmo. Colunar ou cilíndrico, formato de coluna, mais compridinho, retangular. E de transição é quando ele varia, né? Então, por exemplo, a bexiga,
Quando a bexiga está vazia, beleza? As células estão cúbicas. Quando a bexiga está cheia, as células são achatadas. Então, varia, né? Varia aí o formato celular. Tranquilo? Gente, eu vou cortar em outro vídeo, senão vai ficar muito grande aqui, beleza? Tá?